pessoal tem bastante dúvida, né? Me perguntaram, inclusive, no Instagram, como é que vocês faziam para entender como é que estava funcionando o preço ali naquele momento, entender assim, qual que era o nível de preço entre toda aquela gritaria para passar para o seu telefone e, de repente, até fechar um negócio com um cara que estava do outro lado da roda. Parece complicado, né? Mas você acaba treinando o seu ouvido. Porque o que acontece é que, tanto na BMF como na Bovespa, eram rodas distintas. Por exemplo, na BMF tinha roda de juros, roda de dólar e roda de índice. Mas, às vezes, e tinha os vencimentos, eu vou chegar lá. Quando existia um ambiente de estresse no mercado, na economia, as coisas explodiam. Às vezes as rodas os vencimentos de juros com de dólar se misturavam. E às vezes você não sabia o que você estava operando. O índice misturava junto com o dólar, com o DI, ficava... Né? Isso. Aí, depois de alguns anos, tiveram os PITs independentes. E lembrando que a Selic saia no meio da tarde. Exatamente. Ficava pior ainda. 3 horas ficava pior ainda. E na Bovespa, eram PITs, tinham 2 PITs, que na verdade, em volta dos PITs, em algumas localidades, tinha as rodas de ações. Por exemplo, tinha uma roda de Banco do Brasil, uma roda de Petrobras, uma roda de Telebrás. Então era segmentado, sabe? Não tinha uma confusão. Quando o cliente pedia para você, vai na roda de Petro, então você sabia, tinha uma concentração de 20 operadores ali operando Petro. Então você sabia que você estava em Petro. Então ali não tinha como você estar operando o papel errado. Então, se a roda tivesse grande, alguém estivesse apregoando um determinado preço na compra e um na venda, você conseguia filtrar isso. Você precisava escutar o que o cara estava dizendo e o que estava sendo apregoado. Não adianta você entrar sem saber o que está acontecendo. Você tinha que escutar a ordem e o cara falando com você e você apregoando o tipo a característica do teu negócio. E várias pessoas falando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você treina o ouvido. Né? Você treina o ouvido. Fora que tinha o fiscal também para... Ele era o viva voz. Você foi viva voz, né? Ele ficava arbitrando as confusões e passando para a Bolsa, para o sistema da Bolsa, o comprador e vendedor. Porque os clientes acompanhavam isso também, às vezes, sem a mesa, um cliente pessoa física. Ele tinha um sistema. Então ele precisava saber como é que era comprador e vendedor. E aquele cara era o responsável por passar essa informação. Inclusive, eu passava vários apuros. Na época de Vavós, era Telebrás ainda, né? E o fechamento, assim, era a última boleta. Então, o último negócio fechado era muito que passar na tela, né? No tobogã. Isso era outro estresse. Era... nego te puxava para um lado, te puxava para o outro. Imagina. Quando o cara queria falar, eu quero fazer o fechamento. Já ficava assim, ó. Tudo banco, tudo tesouraria. E o cara queria que você passasse que o negócio dele era o último. Então, e não era uma garantia, né? Não era uma garantia. E aí, o preço que você falava, que subia para a bolsa, era o preço que passava na... A última pregação, o último negócio. O último negócio. É legal até de falar que hoje em dia o pessoal fala muito, até no mercado hoje em dia, fala a ordem na pedra, né? Na pedra. E de onde que saiu esse ordem na pedra, né? Tem muita gente que não sabe. Cara, aí já era época do assim, isso... Porque era do colégio, né? De fato, é até uma lição de casa isso. Eu não peguei o pote do colégio. Mas entregando a idade. Mas a pedra, se eu não estou enganado, me corrijam, os mais antigos, no pátio do colégio, ela era a giz. Então tinha uma pessoa que subia no painel, numa escada, e à medida que saíam os negócios, ele ia colocando na pedra. Pedra era justamente o painel. Que eles falam hoje. Eu trabalhei na Bolsa de Mercadorias, e era na pedra desse jeito. Que era onde é a Matilde hoje. Na Líbero. Era na Líbero, bolsinha. Eu peguei bolsinha também. Que era exatamente isso. O cara ficava lá em cima, saía negócio, ele ia anotando o último e a quantidade ele ia somando. Você vê como é que as coisas são bem nostálgicas, né? Na época da bolsinha, só descia para o pregão da bolsinha os donos de corretora. Ou o diretor, pelo menos. O diretor. Então não tinha... Mas aí não tinha os operadores, era Não, isso foi depois, mas era um ambiente selecionado. Digo, os próprios donos das corretoras desciam, na verdade, assim, era uma roda, era um balcão, onde eles ficavam em volta com os telefones, eram aqueles telefones da Ericsson branco ainda, lembram? Não sei se vão lembrar disso. De discar ainda, de descagem. De disco. E eles ficavam ali. Então, na verdade, eles, como donos de corretores, tinham autonomia para operar
o que bem entendesse o que quisessem. Não tinha, naquela época, acho que era basicamente carteira própria, enfim, ou uma ordem de cliente que você pegava e recebia a ordem na corretora, descia com o papelzinho, como era antigamente. Lembra da caixa de som, né? Da caixa de som. Não tinha esse instrumento ainda. Então, alguns operadores desciam com as ordens prontas. Você vai comprar um lote de, sei lá, boi, qualquer exemplo. Então, você sabia que você não podia limitar preço, porque você quer comprar. Então, o primeiro negócio, o dado mercado estava sendo na ocasião, eu fechava negócio e depois confirmava. Quando eu voltava para a corretora, eu confirmava para o cliente. Isso na época da bolsinha, que a forma operacional era muito arcaica, ainda era... O volume foi até aumentando aos poucos, então, né? Porque antes era só os donos das corretoras e tal. Depois entraram os operadores, que eram vocês. Exatamente. Isso eu digo para você que isso, quando eu entrei em 80 e eu estava na mesa, eu era auxiliar de mesa em 82, 83 na Noroeste Corretora, eu via já via operadores, já tinha operadores lá que não eram, alguns de donos de corretora participavam também, mas já tinham a participação de operadores independentes, de funcionários das corretoras. Legal. E assim, naquela loucura, eu imagino que tinha preço passando errado para lá, preço passando errado para cá, mas já existia também o blefe, né? Então, sempre existiu. Tinha bastante blefe. Sempre existiu. Bolsa, né? Sempre existiu. E é muito mais difícil de controlar do que hoje em dia sistema, tudo eletrônico, não tinha como controlar. Hoje você não consegue enganar o sistema, né? A dinâmica e a liquidez que o mercado eletrônico ganhou é... Mas às vezes esse blefe, porque às vezes você tinha que fazer isso para defender sua ordem. Porque, coisa que eu mais odiava, o cara passando a ordem lá, se anotando, eu ia aqui do lado olhando. Aí invertia a posição. É para comprar, metia a venda. Só para ele ver o errado. Só para ver errado. Porque ele se aproveitava da tua ordem. Então quer dizer, você tinha fazer para se defender mesmo. É uma coisa normal de mercado. Você com uma ordem gigantesca na mão. Na época que eu trabalhava no banco, no Itaú, pode pegar as horas de manhã para fazer o dia inteiro, para ficar no médio, né, essas coisas. Cara, assim, você tinha que defender. Chegasse no final do dia, minha ordem não tivesse no preço médio da bolsa, cara, era encheção do saco. Pô, tá louco. Então você tinha que se defender, porque apesar da amizade, de tudo, da resenha, da conversa, no final do dia, era o seu trabalho. Era o seu que estava na reta, né? Trabalho. Óbvio que às vezes dava errado, né? Você anotava errado, esquecia e fazia errado mesmo. Aí quando ia bater o movimento, depois arrumava. Aí fora, eu não sei se o Renato chegou a pegar isso, mas ele falou de bater o movimento. Acho que o Marcinho, não sei se pegou isso de voltar para a corretora e bater o movimento com a Jack, né? Tudo que você fazia, você tinha que colocar num papel. Todas as ordens. Aquele papel longo, né? Não, era um papelzinho desse tamanho. Você colocava o código do papel, a quantidade, o preço, enfim, eu já não lembro mais nem como era. E você tinha que levar para a bolsa a Jack, para ser registrado. Nossa. Não era como o sistema eletrônico, você já bota ali, já faz o negócio, já cria um número de execução. Não, era uma coisa louca. Era uma coisa, um controle... Se tinha controle, né? Não dá nem para falar controle tinha, porque você tinha... todo mundo pegava as boletas, todos os operadores traziam as boletas e davam para as pessoas responsáveis ir matando o mapa, batendo o mapa, checando a quantidade de preço e contraparte, e depois colocar para o papel, colocar na tal da Jack. Então, tinha... Parece meio que desorganizado, né? Mas tinha uma rotina, tinha que se cumprir uma rotina. E quando eventualmente dava um problema de um operador ter fechado o negócio errado com outro operador, aí você tinha que fazer a correção do negócio. Você tinha que pegar a autorização e falar assim, eu errei, não eram 4 milhões, eram 5. Aí tem a história um pouco... de lá de trás. Aí tem história. Fora quando não estava no teu mapa, liga lá na bolsa, pega a boleta. Você ligava na bolsa... Quando você entrava na bolsa, é que nem banco. Você tinha que fazer um visto lá no cartão da bolsa. Né? É verdade. Aí você ligava lá e falava assim, pô, essa boleta é minha? O cara, peraí. Ele procurava a tua boleta, procurava o teu cartão de assinatura. Não, a boleta é sua. A boleta é sua mesmo. Nossa. Um negócio meio louco. E uma das brigas que davam, assim, geralmente, até que tinha que puxar na câmera, etc., era justamente
quando você fechava o negócio e talvez você estava fechando um negócio com uma outra pessoa e o cara achou que fechou com você, ou não fechou aquela quantidade de lotes, daí era uma coisa que tinha... Isso já era uma prova, na Bovespa também tinha, né? Já era uma prova a mais para quem estava se defendendo. Não, fechei 4, não, o cara fechou 5. Falando desse assunto, tem um lance que eu acho que é bem pertinente agora, da palavra do operador. Né? Isso é... O tchado é o tchado e acabou. Eu trago isso até hoje para mim. Eu digo que a minha palavra vale mais que a minha assinatura. Exatamente. Eu quando falo fechado... O Renato, acho que quem foi operador de pregão tem tem esse costume. E os que não são acabam saindo fora por natureza. Acaba sendo espirrado. Sabe o que é legal? Que é uma natureza da profissão. Então, se eu falei fechado, os 5 milhões do tal preço está fechado. É até um slogan que a gente usa nas camisetas, tal do tchado, né? A gente fala tchado na CM justamente por conta disso, né? Da credibilidade que a corretora traz, né? A CM Capital, a visibilidade que a gente tem e tudo mais, mas também a seriedade do nosso trabalho para com o nosso cliente. Né? É associado a isso. Exatamente. E a gente leva isso, né? Até o pessoal que não foi de pregão como eu também levo isso para a vida a ponto de pessoas da minha casa, até minha namorada ou amigos, a gente fala, tchado é tchado. No mercado inteiro, tchado é tchado. Então, aquela segurança da palavra que o operador tinha lá atrás, a gente traz para o mercado até hoje. Pra gente assim também. Até hoje. É difícil você ver um ex-operador que não tem isso de costume. É de raro. E até hoje, né? Acontece negócios ali, o pessoal tem que honrar a palavra, isso que é o mais importante. Pois é.